Um tema que tomou conta de todos os grandes portais, das discussões com características econômicas, porque falar de desemprego é falar de que cenário se avizinha com a retomada da economia. A Andressa Busani, do Rio de Janeiro, fala da divulgação do último índice. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre de setembro a novembro de 2020. O número de pessoas sem trabalho no país chega a 14 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. O número é o mais alto para o período analisado desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Dessa vez, o número de pessoas com trabalho aumentou 4,8%. No entanto, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 9,4%. Desempregado por 1 ano e 2 meses, o agente de cobrança Flávio Moraes conseguiu uma oportunidade de emprego em outubro em uma nova área. Estava uma coisa complicada. Já estava difícil antes da pandemia. Com a pandemia ficou mais difícil ainda. E eu não achava nada nem na minha área. Aí eu comecei a trabalhar numa coisa que eu nunca me vi. Estava inseguro no começo porque era algo que eu nunca tinha feito, lidar com tal responsabilidade. E agora eu já estou mais safo, já sei lidar melhor com a situação. E aqui, querendo ou não, foi uma porta que apareceu, que é mais tranquilo, tem possibilidade de crescer, então está estável. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. Para a analista da pesquisa, Adriana Berengui, o avanço na ocupação está relacionado à sazonalidade do fim de ano, principalmente no setor do comércio. Esse avanço ele está relacionado a uma própria sazonalidade do período. De fato, à medida que se aproxima o fim do ano, aumenta-se a demanda por trabalhadores, principalmente do comércio, e, portanto, de mais contratações. No setor privado, o número de empregados sem carteira de trabalho assinada subiu 11,2%. Já o número de empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada aumentou 3,1%. Sônia e Zaidan, o que deixa esse número mais preocupante, entendo que seja o seguinte. Uma coisa é quando você tem um número do CAGED que mostra um volume bastante grande de pessoas desempregadas, mas com uma tendência ou um movimento todo de abertura de vagas com maior possibilidade, ou seja, com retomada de economia, diminuição dos números, como aconteceu lá para o mês de setembro do ano passado. Né? E a gente fala, puxa vida, parece que estamos entrando numa descendente. E aí os números se reverteram e aí veio esse dado de setembro a novembro, ainda com 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, mas num cenário de retomada no crescimento da pandemia. Que é aquele cenário da esperança. Não vai passar, vamos lutar, vamos brigar por postos de trabalho, porque a pandemia uma hora vai embora. Só que aí a pandemia volta com toda a força. Exato. E aí nós não estávamos, o Brasil não estava preparado, os estados não estavam preparados, o auxílio emergencial foi cortado, as pessoas elas não têm de onde tirar nem a força e nem o dinheiro para recomeçar. Sem o auxílio emergencial, tem alguns setores com alguma perspectiva, ainda como o da construção civil. A gente tem falado disso aqui, com uma possibilidade de aumento de vagas, de criação de vagas e tal. Mas a pandemia tem oferecido a cada dia um número novo que pode jogar para baixo essa perspectiva, né? Nestes tempos, o setor que mais emprega é o de serviços, né? E que foi, claro, muito atingido, muito diversificado, por isso emprega muita gente, inclusive o fato de que muitas mulheres, houve uma desproporção entre o número de mulheres atingidas pelo desemprego em relação ao número de homens, também por causa do setor de serviços, que é o que mais emprega e emprega muitas mulheres. O comércio também é óbvio, né? A agricultura é aquele negócio, você tem o pequeno agricultor que muitas vezes trabalha ali com a própria família, né? Isso é comum, muito comum na região sul do país, e você tem as grandes propriedades que estão tremendamente mecanizadas, né? Por isso obtém, inclusive, resultados extraordinários. Usam muito a tecnologia e sem favor de governo, né? Usam com os próprios recursos, capacidade de investimento, visão, etc. Mas, antigamente, a agricultura empregava muito mais gente. Por exemplo, uma máquina que colhe cana, ela substitui uma mão de obra vastíssima. E ali é aquela mão de obra temporária. Porque antigamente nas fazendas de café você tinha as colônias, as pessoas moravam na fazenda, né? E trabalhavam ali o sujeito criava galinha, tinha uma horta, tinha
um pomar e tal, tinha água, obviamente, então ele vivia tranquilo. Hoje não, hoje muitas vezes é o trabalhador temporário que vai para as lavouras. Então, embora o setor agrícola seja aquele que impede tombos muito maiores do PIB brasileiro, ele emprega hoje muito menos do que empregava no passado em termos percentuais. Tem a indústria, que está sofrendo uma barbaridade, alguns setores mais que outros. Além do fato de que a mecanização, a robotização, em alguns casos, substituiu, isso no caso da indústria automobilística, grande parte da mão de obra. O problema é que o setor de serviços, esse emprega gente, o comércio que emprega gente, muita gente, foram seriamente abalados pela pandemia. Já tínhamos números trágicos de desemprego antes, não é? Com aquela crise, aquela recessão, que começou ainda com a Dilma Rousseff na presidência e se arrastou. E aí vem a pandemia. E aquele negócio, Ronald, que você, eu e a Sônia temos citado aqui há muito tempo. Esse número não inclui os tais desalentados. É isso aí, não inclui. Não inclui aqueles que estão há mais tempo sem procurar emprego, porque já não... Meio que desistiram, dinheiro, né? Já desistiram, pelo menos por enquanto. O sujeito não tem motivação, não tem dinheiro para ficar andando de ônibus, levando currículo, Verdade. não sei o quê, e já desistiu. E aí você inclui facilmente mais 6 milhões de pessoas. E a gente bate em 20 milhões. Fora os subutilizados, né, subempregados, e aqueles que não aparecem em estatística alguma, né, que sobrevivem dia após dia. Os tais dos tentam invisíveis, sobreviver. né? Exatamente. Então o número é muito maior. Facilmente chegamos ao dobro em relação a esse número do IBGE. Uma tristeza.